Olá pessoal, vamos ao nosso módulo 17, continuando o estudo do Código Florestal, vamos para uma segunda parte do estudo do Código Florestal, tratando especificamente dos principais aspectos relativos às áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, um instituto tão importante do nosso direito florestal, tão relevante para a proteção florestal no Brasil. Vejamos em primeiro lugar um paralelo entre o conceito de APP no Código Florestal anterior, de 1965, e no Código Florestal de 2012, na Lei 12.651 de 2012. Veja que, na essência, não diferem praticamente os conceitos utilizados na Lei de 65 e na Lei de 2012. Veja que na Lei de 65 definia-se a área de preservação permanente como aquela protegida nos termos dos artigos tais, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Vejam o que consta da Lei de 2012. A área de preservação permanente é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo, assegurar o bem-estar das populações humanas. É basicamente o mesmo conceito na Lei de 65, na Lei de 2012. E poderíamos pensar então, mas por que então tanta polêmica, por que tanta discussão? Vejamos o regime legal de proteção. O regime legal de proteção das APPs está estabelecido no artigo 7º, a vegetação situada em área de preservação permanente deve ser mantida. Mantida pelo proprietário da área, ou pelo possuidor, ou pelo ocupante, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja direito público, seja direito privado, não importa. Quem de qualquer modo mantiver uma relação com a área, seja como proprietário, como possuidor, não importa, tem dever jurídico de manter a vegetação ali existente. Evidentemente, nós estamos falando aqui da vegetação nativa, da vegetação originalmente existente na área. O parágrafo 1º complementa, dizendo: se ocorreu a supressão da vegetação nativa situada na APP, a pessoa que mantém ali algum exercício de direito, proprietário, possuidor, ocupante, não importa, é obrigado a recompor, a promover a recomposição dessa vegetação. Ah, eu sou possuidor, mas eu recebi a área, já havia ocorrido desmatamento, não fui eu que desmatei. Vejam, também não importa. Parágrafo 2º, a obrigação de recompor prevista no parágrafo 1º tem natureza real, acompanha a coisa e é transmitida ao sucessor no caso de transferência do domínio ou posse do imóvel rural. Quem tiver relação com a coisa tem dever jurídico de manter a vegetação e, se ela foi suprimida, de recompor a vegetação. Então poderíamos de novo refletir, mas se o conceito é o mesmo em relação à lei anterior, se há obrigação de manter a vegetação, se há obrigação de recompor se ela foi suprimida, por que a polêmica? Por que o debate entre os ambientalistas e o setor ruralista? E nós vamos ver por que, de fato, na especificação das questões das APPs. Embora o conceito legal seja muito aproximado, embora haja o regime de proteção do artigo 7º, que nos daria uma certa segurança com relação a isso, há questões específicas da definição e do regime das APPs que vão mudar um pouco essa história, que vão, de fato, flexibilizar bastante essa proteção. Vejamos, então, começando pela primeira questão relevante, que é o marco inicial das APPs de cursos d'água, quer dizer, os rios, ribeirões, riachos, os cursos d'água têm uma faixa marginal que se chama, que nós chamamos na linguagem leiga de mata ciliar ou fora do âmbito jurídico. É comum nós chamarmos de mata ciliar porque funciona de fato como funcionam os cílios, para os nossos olhos. Então, essa mata ciliar tem essa função de ser uma faixa marginal dos cursos d'água, e isso estava definido tanto em 1965 como em 2012, as faixas marginais de qualquer curso d'água.
Mas vejam que o marco inicial dessa área de preservação permanente alterou-se bastante da Lei de 65 para a Lei de 2012. Na Lei de 65 estava definido como o nível mais alto em relação ao curso d'água ou o nível mais alto ocupado pelas águas de determinado curso d'água. Era dali, do nível mais alto, que se contava, que se demarcava o espaço, a faixa, a metragem definida como APP marginal daquele curso d'água. Já na nova legislação, não há mais essa expressão desde o seu nível mais alto. A expressão usada é desde a borda da calha do leito regular. Desde a borda da calha do leito regular é que vai se demarcar esse espaço, essa metragem definida na Lei de 2012. Veja, as metragens não se alteraram, as metragens são as mesmas, mas o que se alterou é o marco inicial de onde se delimita a área de preservação permanente. Na Lei de 65, o que se deveria considerar era o momento, a época do ano em que um determinado rio, um determinado curso d'água ocupava ou atingia o seu nível mais alto. E atingindo o seu nível mais alto, ele ocupava o maior espaço, a maior área possível, e só após esse nível mais alto é que se demarcava a APP. Já na sistemática da Lei de 2012, na sistemática atual, utiliza-se o conceito de borda da calha do leito regular, quer dizer, por onde regularmente correm as águas do rio, não necessariamente, não exatamente aquilo que ocorre quando o rio, na época de cheia, quando o rio está no seu nível mais alto, ocupando um maior espaço do território. Veja, isso terá grandes efeitos na proteção dessas áreas. Esse é um desenho, um esquema bem simples, que demonstra a sistemática anterior, a sistemática da Lei de 1965. Então, considerando que há aqui uma calha regular, digamos, como diz a lei, por onde regularmente correm as águas do rio, e há um espaço que o rio ocupa nas épocas em que há maior cheia. Há uma área de inundação que fica ao lado dessa calha regular, que certamente nas épocas de cheia, nas épocas de maior vazão, vai ser ocupada também pelo rio, vai ter características de uma área bastante úmida, em razão disso também. E a área de preservação permanente só se contaria na sistemática da Lei de 65, daqui para frente, daqui para cima, isso seria a APP na Lei de 1965. Alterando a sistemática para a Lei de 2012, isso seria bem diferente, porque nós contaríamos a APP desde a borda da calha do leito regular do rio, portanto, desde esse marco, e aí a APP não seria mais esse espaço, a APP seria só esse espaço aqui. Vejam que toda essa área restante ficou, então, sem proteção. Na sistemática da legislação anterior, a APP se iniciaria somente aqui de cima, depois da área úmida, e haveria uma área bem maior protegida. Isso tem consequências? Isso tem inúmeras consequências. Vejam que a própria área, agora definida como área de preservação permanente, pode sofrer inundações periódicas nas épocas de cheia. E se sofrer inundações periódicas nas épocas de cheia, evidentemente, não há qualquer espécie de reflorestamento que vá funcionar nessa área. Então nós não teremos mais aquele ambiente de floresta na área de preservação permanente que na sistemática anterior teríamos num espaço mais distante do leito regular do rio, protegendo evidentemente muito mais aquela área. Há um outro agravante. Se de fato toda essa área deixa de ser protegida, toda essa área pode ser cultivada, evidentemente toda essa área vai sofrer intervenção antrópica, toda essa área, por exemplo, pode receber agrotóxicos num determinado cultivo que se faça aqui, e isso evidentemente pode potencializar a contaminação das águas, que podem periodicamente chegar aqui por conta da cheia do rio, porque vejam, há algo muito evidente no direito ambiental que nós tratamos no nosso primeiro módulo, que é a interdisciplinaridade do direito ambiental. O direito ambiental se vale das outras ciências e tem de se valer das outras ciências. O que fez a lei florestal nesse ponto e em outros pontos da lei de 2012 foi esquecer dessa cientificidade, dessa interdisciplinaridade do direito ambiental.
esquecer que a natureza pré-existe ao homem e pré-existe, evidentemente, a lei. Então, de nada adianta a lei dizer que esse espaço não é rio, se para a natureza esse espaço é necessário à ocupação do rio periodicamente. Então, nós teremos graves consequências da desconsideração desse conhecimento científico nessa alteração com relação ao marco da APP. Há uma outra alteração que teria, na visão da maioria da comunidade ambientalista, da comunidade científica, teria efeitos graves, que foi a questão da alteração das APPs de nascentes. Diminuiu-se bastante a proteção nas APPs de nascentes e nós trazemos aqui um breve comparativo das duas disposições para você compreender isso. Veja que na lei de 1965, em todas as nascentes, ainda que intermitentes, e nos olhos d'água, qualquer olho d'água, havia uma APP num raio mínimo de 50 metros de largura. Então, ao redor da nascente e ao redor do olho d'água, deveria se estabelecer essa APP de 50 metros sempre. Na lei de 2012, você vê essa exigência também, mas lá está dito assim, que as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes são APPs também no raio mínimo de 50 metros. Ocorre que na conceituação de nascente e na conceituação do olho d'água, nós encontramos a grande diferença. Na conceituação de nascente, está lá dito, nascente é o afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Quer dizer, se não apresentar perenidade, se não der início a um curso d'água, não é nascente. O olho d'água, por sua vez, é qualquer afloramento natural do lençol, mesmo que intermitente. Agora, vejamos, vamos interpretar essas disposições em conjunto com a exigência da APP ao redor de nascente e olho d'água. Bom, ao redor de qualquer nascente, nós estabelecemos uma APP de 50 metros. Sim, mas nascente, segundo a lei, é só o que é perene e só o que dá início ao curso d'água. Então, não dando início ao curso d'água, não é nascente. Não sendo perene, também não é nascente. Já temos um regime diferente da lei de 65, que dizia que se protegiam nascentes, ainda que intermitentes. E o olho d'água? Bom, o olho d'água é qualquer afloramento, mesmo que intermitente, sim. Mas a APP só se estabelece ao redor de olho d'água perene. Então, também não temos proteção a olhos d'água intermitentes, diferente do que acontecia em 65, em que havia proteção para qualquer olho d'água. Então veja que alterou-se sim também o regime de proteção nessas APPs de nascentes. Vejam que esse é um retrato de uma área, de uma determinada área do território brasileiro. E se você observar nessa figura, tudo que está em verde é APP de nascente, é APP ao redor de nascentes, sejam elas perenes, sejam elas intermitentes. Todas essas APPs estariam estabelecidas na legislação de 65. Vejam o efeito da simples aplicação da nova disposição com relação a nascentes que somente são protegidas, como você viu, as perenes, não mais as intermitentes. Vejam o efeito disso. As APPs que restam, as nascentes que de fato são perenes nesse mesmo território. Olha a alteração da lei de 65, toda essa área verde é APP, olha na lei de 2012 a APP que resta para essas áreas. Isso certamente terá um efeito muito importante na quantidade do nosso recurso hídrico, na proteção dessas áreas, não há dúvida. Há uma outra menção a ser feita, que é aquela que diz respeito às intervenções em áreas de preservação permanente. Veja que a intervenção em área de preservação permanente deve ser algo excepcional. Como nós vimos no artigo 7º, isso faz parte do regime jurídico das APPs, como nós vimos no artigo 7º, a vegetação nativa deve ser mantida e, se ela foi suprimida, deve ser recomposta. E a intervenção ou supressão de vegetação
é algo que não se permite como regra. É algo que somente se permite, segundo a lei, em 3 hipóteses: utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. São 3 conceitos também previstos, também definidos na própria Lei 12.651. Utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. E vejam que essas intervenções devem ser devidamente autorizadas pelo órgão ambiental. Elas têm de ser autorizadas. Isso você extrai do parágrafo 3º do 8º, que diz que é dispensada a autorização do órgão ambiental para a execução em caráter de urgência de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil para a prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. Quer dizer, se o parágrafo 3º diz que nessa hipótese é dispensada a autorização, certamente é porque nas outras hipóteses exige-se autorização. Também é importante mencionar o artigo 9º da lei, muito utilizado, muito discutido nas diversas ações envolvendo propriedades rurais. O artigo 9º diz que é permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Também é possível sustentar, parece-nos correto sustentar, que esse tipo de acesso deve ser também, de algum modo, autorizado pelo órgão ambiental. Porque, vejam, não é permitida como regra na disciplina da lei a intervenção desmedida, a intervenção ilimitada em áreas de preservação permanente. O acesso para a obtenção de água e realização de atividade de baixo impacto é possível, mas não é qualquer acesso. Não pode ir lá uma propriedade rural deixar suas APPs todas acessíveis, por exemplo, ao gado criado naquela determinada área, e isso, evidentemente, vai impedir a regeneração da vegetação nativa, vai acarretar frequentes e recorrentes intervenções na APP. Então é preciso traçar ali um mecanismo, um corredor para que se acesse, para que os animais acessem a água, e tudo isso deve ser de algum modo autorizado pelo órgão ambiental para que haja de fato um controle sobre esse acesso e essas intervenções que são permitidas na lei, mas não podem ser realizadas de qualquer modo. Há um outro tema interessante com relação às APPs, que são as APPs dos reservatórios artificiais de água. As APPs dos reservatórios artificiais de água, especialmente daqueles reservatórios existentes já anteriores a 2001, como nós vamos ver, tiveram uma sensível mudança, uma importante mudança, e uma mudança bastante prejudicial, que está prevista no artigo 62 da lei. Vejamos o que está no artigo 62. Está dito lá que para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público, que tenham sido registrados ou tenham seus contratos assinados antes da medida provisória 2166 de 2001, a faixa de área de preservação permanente será a distância entre cotas, a distância entre o nível máximo operativo normal e a chamada cota máxima maximorum. Vejam, esses são 2 conceitos do direito energético, do ramo hidrelétrico, que representam medidas de altitude, níveis altimétricos. Então, quando você diz um determinado nível de operação no reservatório, ou a sua cota máxima maximorum, aquilo que excepcionalmente o reservatório pode atingir, esses conceitos são conceitos que se referem à altitude. Por exemplo, um determinado reservatório tem nível máximo operativo normal, cota 259, as pessoas costumam dizer. Isso representa 259 metros acima do nível do mar. Aquele é o nível em que o reservatório deve operar, deve trabalhar, o nível que a água deve atingir. E a cota máxima maximorum é algo superior a isso. É algo que só excepcionalmente, em cheias extraordinárias, o reservatório poderia também atingir. Então, essa diferença de altitude entre uma cota e outra é que seria representada no território ao lado do reservatório, seria o que disciplina, o que define a faixa de APP daquele reservatório. Vejam que nós temos aqui um exemplo
uma foto de um reservatório de uma usina hidrelétrica aqui no estado de São Paulo. Um reservatório artificial. O que você vê aqui tracejado em verde, ou em amarelo, tem gente que diz que é verde, tem gente que diz que é amarelo. O que você vê aqui é a área de preservação permanente, a faixa de APP, conforme a sistemática anterior. Qual era a sistemática anterior? É aquela definida na resolução CONAMA, que dizia que essa APP era de 100 metros. Então, contavam-se 100 metros horizontais lineares no terreno marginal ao reservatório artificial. Então, essa era a APP. Se você observar o que acontece com a aplicação agora do artigo 62, a APP é somente isso que ficou aqui em verde. Agora é verde mesmo, né? Estou enxergando bem, isso é verde. Então a APP é somente isso aqui que restou, bem menos, evidentemente, você pode observar, bem menos do que estava na sistemática anterior da resolução CONAMA. Vejam o que aconteceu com essa APP, como ela ficou reduzida. Então, de fato, por essas e outras razões, é que se diz que o Código Florestal implicou um grave retrocesso na proteção ambiental, embora ele comece lá dizendo dos princípios, do interesse nacional na proteção das florestas, da floresta como bem difuso, bem de todos, da definição genérica de APP e reserva, não muito diferente do que fazia o Código de 65. O fato é que, em seguida, nos dispositivos que de fato demonstram como deve ser a proteção, como se delimita, de onde se demarca, qual a extensão, aí sim você percebe que, de fato, esse Código de 2012 trouxe bastante retrocesso na proteção ambiental em relação ao Código de 65, e é por isso que ele está sendo tão criticado, atacado aí pelos instrumentos legais de que dispõe o Ministério Público e outras instituições. São essas as observações bastante relevantes sobre áreas de preservação permanente. No próximo módulo, nós vamos tratar especialmente das questões relativas à reserva legal. Até lá!